Seja muito bem-vindo, você que está aqui nos acompanhando, nos assistindo agora. Esse aqui é o novo podcast Longevincast. Ou seja, o código secreto da vida longa evoluído. Nós que fazíamos aquelas lives às segundas-feiras, às 8 da noite, sempre falando sobre saúde. Agora, nós temos um canal no YouTube. É o Longevincast. Esse canal que você se inscreveu. E se inscreva, aperte no sininho, que é para poder receber as notificações dos vídeos. A gente vai mandar vários vídeos aqui e vamos fazer várias atrações ao vivo. Vamos trazer convidados, vamos conversar sempre sobre saúde. Então se inscreve para receber todas as novidades que a gente vai postar por aqui. E hoje, com o primeiro programa do Longevincast, mais uma vez eu tenho aqui meu parceiro de sempre, Alan Herbert, que está aqui para a gente discutir sobre os assuntos possíveis. Então esse agora, com YouTube e Instagram, é o código secreto da vida longa, o Longevincast. Seja muito bem-vindo você. Bem-vindo você, Alan. Faça suas considerações aí pra gente. Boa noite, Denis. Boa noite, minha esposa que está ali, linda e maravilhosa. Boa noite, Rosilena. Boa noite, Lisa. Boa noite, Bruno. Boa noite, Silas, nosso garoto propaganda, nosso garoto prodígio. Garoto prodígio do marketing. E estamos aqui, boa noite, pessoal de casa, né? Vamos lá, vamos. Olha só, o tema de hoje: como reprogramar seu corpo para viver mais e melhor. Porque dá para viver mais e melhor. A gente só tem que fazer uma reprogramação. E aí a gente pensa nisso, a era da longevidade. Todo mundo, quer dizer, a maioria das pessoas hoje pensa nisso. Como é que eu posso fazer para viver mais tempo, para ficar mais tempo nesse mundo? E vivendo mais? Até quanto? Até quantos anos? 80. Essa semana eu recebi um convite de aniversário de 50 anos. 50, 80, 100 anos, 120, 150 anos. Será que dá, Alan, para a gente chegar nos 150 anos? Denis, sobre essa questão, tem 2 pontos a considerar. Primeira coisa, na verdade a gente está vivendo mais, né? Hoje a gente está vivendo mais. Mas não é muito bem assim, Denis. Nós estamos mais sobrevivendo do que vivendo. Essa é uma realidade. As últimas décadas, os alimentos modificaram tanto, se tornaram tão vazios e intoxicados, que os últimos anos de quem está envelhecendo agora está sendo, tá cheio de doença. Né? É um envelhecimento senil, que a gente pode dizer, né? A outra questão é a tecnologia. Houve um avanço tecnológico e não conseguiu frear uma doença, por exemplo, como o câncer. Você vê as doenças autoimunes cada vez mais frequentes. É muito raro, no meu dia de consultório, me encontrar aqui uma pessoa com doença autoimune e 2 ou 3 doenças autoimunes. E o câncer cada vez mais muito frequente. Então, mesmo com o avanço da tecnologia, a gente não conseguiu, a gente não consegue frear o avanço das doenças crônicas, né? E outra coisa, Denis, só que nós estamos vivendo uma situação que eu posso dizer uma coisa para vocês, que nos próximos 3, 5 anos, né, como a gente já escuta por aí, esse termo longevidade, ele vai prevalecer, por exemplo, vai estar à frente da busca por estética. Então tem muita gente que já chegou aos 40, chegou aos 50 anos, que quer passar dos 100. Tem mulheres, né, que querem engravidar aos 50 anos. O tempo passou o período todo se preparando profissionalmente e tudo. Então, nós estamos vivendo uma era também, agora, que é uma era que muita gente vai buscar viver mais e com qualidade, porque na atualidade nós não estamos vivendo tanto assim. Quando a gente fala que as pessoas estão vivendo muito, na verdade, são as pessoas que passaram grande parte da sua vida comendo bem, um alimento de boa qualidade, não tinha micro-ondas, não tinha Wi-Fi, celular, não tinha plástico em excesso, como a gente vê hoje, não tinha tanta intoxicação no alimento, e o alimento não era geneticamente modificado. Então, nós estamos vivendo uma era agora de
uma transição de consciência, de querer viver mais. É muita busca por academia, por exercício físico, é muita busca por alimentos saudáveis, alimentos da agricultura orgânica, que é um alimento puro. Então, nós estamos em transição para essa nova era, que aí sim, Denis, aí sim, associado isso aí, a inteligência artificial e os estudos genéticos, nós vamos passar dos 120 anos e, quem sabe, chegar em breve aos 150 anos. É interessante que você falou a questão do plástico. Tem muita gente empenhada em resolver esse problema do plástico, que é um problema que já foi encontrado em várias partes do oceano, que já foi encontrado em bebês ainda em gestação, microplástico. Então tem muita gente para resolver isso. Mas você mencionou aí inteligência artificial. A inteligência artificial entra também nessa conta para contribuir com essa longevidade? Bom, a inteligência artificial já é uma realidade. Por exemplo, lá na China já existe um hospital, né, comandado 100% por inteligência artificial e por robô. Eles fazem 3.000 atendimentos, cerca de 3.000 atendimentos por dia, com uma média de mais de 93% de sucesso, tanto no diagnóstico como no tratamento. Então quer dizer que a inteligência artificial vai passar do homem, vai ultrapassar, né? Eu digo assim, não, Denis, o homem, a inteligência artificial, o robô jamais vai superar a sabedoria do homem, a criatividade do homem e, sobretudo, a empatia do ser humano. Agora, a inteligência artificial, associada aos estudos genéticos, onde você hoje é capaz de avaliar milhões de genes em poucos segundos, aí, meu amigo, aí nós vamos poder dar um tratamento, né, totalmente, eu digo 100% individualizado. Aí entrou a inteligência artificial como uma arma poderosa. Olha só, lembrando que você pode mandar perguntas relacionadas a esse assunto, mande perguntas, a gente tenta responder aqui. Mande esse vídeo, mande essa transmissão para quem você acha que vai se beneficiar com esse assunto, que precisa escutar essas coisas. Manda que a gente vai espalhando esse tipo de notícia para mais pessoas. Agora, tu mencionaste aí estudo genético, né, Alan? Os estudos genéticos e essa história do estudo genético e o acompanhamento individualizado, porque a genética, ela faz parte da nossa individualização, ela contém ali o nosso blueprint, né? Como é que esses estudos genéticos e o acompanhamento individualizado podem contribuir nessa longevidade? Através do estudo genético, da análise, por exemplo, do sequenciamento genético do microbioma. A gente sabe hoje em dia que todas as doenças, elas começam ali no intestino. E essa alimentação que a gente fez nessas últimas décadas é intoxicante, uma alimentação vazia e suja, ela prejudicou um dos principais órgãos nossos de imunidade, de defesa, de controle das doenças, que é o intestino. O intestino é a nossa porta de entrada. Então o que acontece? Imagine você fazendo uma análise genética do seu microbioma e observando ali quais bactérias do mal estão em excesso, qual a percentagem delas, quais os fungos que podem causar muitos problemas, como a fibromialgia, e também quais são as alterações que existem dados, por exemplo, com a zonulina. A zonulina avalia, é uma proteína que avalia o grau de hiperpermeabilidade, ou seja, está escancarado essa porta de entrada, favorecendo com que qualquer coisa, qualquer agente, qualquer substância passe desse intestino e vá para o sangue, gerar uma reação, né, uma reação imunológica severa, isso é causa das doenças autoimunes. O que dizer, por exemplo, da análise da calprotectina, por exemplo, que avalia o grau de inflamação nesse intestino. O interessante desse exame, eu estou dando exemplo de um exame, que é o sequenciamento genético do microbioma. Você é capaz, através desse exame, traçar o melhor tratamento, tanto de nutrientes como fitoterápicos, como de probióticos e prebióticos para a sua genética. Ou seja, eu chamo disso aí um tratamento de 100% personalizado. A tendência é você prevenir muito mais doença e você controlar mais efetivamente as doenças que você tem.
Aí que a gente fala na ideia de passar dos 100 com frequência. Você vai ver pessoas passando dos 100 anos, dos 120 anos com frequência nas próximas décadas. Então a gente chega à conclusão que microbioma é uma peça fundamental nesse quebra-cabeça aí. O microbioma vai contribuir em muito, e que hoje já é considerado pela Organização Mundial de Saúde como o microbioma intestinal é considerado como mais um órgão dentro do nosso corpo. É um órgão virtual, mas ele está lá, ele faz parte. A gente não consegue viver sem ele. Agora, o estudo do sequenciamento genético do microbioma intestinal pode realmente prevenir e tratar essas doenças de forma mais eficaz? Se eu realmente pegar e fazer, tem realmente, hoje em dia é possível fazer uma análise detalhada de todo o microbioma, daquela quantidade enorme de bactérias que nós temos no nosso intestino, e fazer um estudo específico ali, baseado na eficácia que eu posso ter? Denis, falando antes de falar de microbioma, o genoma humano foi estudado, assim, foi feito um investimento em cima do estudo do genoma por 13 anos, foi de 1990 a 2003, onde milhões de dólares foi investido, e não chegou muita, a ideia inicial era encontrar, uma cura, por exemplo, para o câncer, e não chegaram a nenhuma conclusão. Na verdade, hoje a gente sabe que a melhor forma de curar, na verdade, é evitar a doença. A melhor forma é evitar a doença. Então, a prevenção, isso chegou muito forte. Só que quando acabou o estudo do genoma, nós mergulhamos no estudo do microbioma, né? Então, o estudo do microbioma é algo muito recente, onde a gente percebe que foi descoberto nesses anos que nós temos 10 vezes mais bactérias no intestino do que células no nosso corpo. Ao ponto da gente fazer a seguinte indagação: quem é que manda, na verdade? Eu estou falando de bactérias também. Nós temos mais bactérias no nosso intestino do que células no nosso corpo. Então, hoje em dia, o estudo do microbioma ele está clareando, né, muitos diagnósticos, muitas doenças estão sendo esclarecidas através do estudo do microbioma. E mais modernamente falando, né, mas agora, nós temos o estudo genético, onde você consegue avaliar de forma muito específica como é que está realmente esse teu microbioma. E é exatamente ali que está a causa do teu problema. E como eu falei, nesse estudo, ele vem acompanhado de um tratamento 100% individualizado, que você pode oferecer para os pacientes tanto os nutrientes, né, vitaminas, minerais, os fitoterápicos mais adequados e na concentração adequada para aquele paciente, e também os probióticos, são as bactérias do bem, que são elas que protegem a gente. Elas são as verdadeiras os porteiros lá do nosso intestino, que evitam com que qualquer corpo estranho, qualquer agente estranho entre no teu corpo, que entre no teu sangue. Então nós estamos chegando nessa era, saber qual é o melhor probiótico, quais são os melhores prebióticos, que são os alimentos para as bactérias, e qual é a melhor concentração para a tua genética. É interessante isso, porque é uma coisa que fica individualizada, quer dizer, você é específico daquela pessoa, a gente faz especificamente um estudo daquela pessoa para ver qual a melhor opção a gente pode dar para essa pessoa nos nutrientes e de uma forma para melhorar esse microbioma. E falando nisso, né, nessa suplementação que a gente vai precisar fazer, as grandes mídias, né, estão batendo constantemente nessa questão de suplementação. O que está por trás dessas críticas que estamos recebendo aí por causa de suplementação? Denis, e a tendência é piorar isso aí, né? Porque hoje a gente sabe que tem duas coisas, Denis, que faz com que uma célula não funcione bem. Eu digo assim, o Nobel de 2009, né, que fala exatamente da Elizabeth Butler, o Nobel de 2009, fala exatamente isso. Se você conseguir tratar uma célula, você consegue tratar o organismo inteiro. Vou dizer para vocês, só existem duas coisas que fazem com que dê errado na célula. Primeiro, má nutrição. Existem
nós temos em torno de 38 trilhões de células no nosso corpo. Em cada célula, em cada segundo, acontece mais de 100 reações químicas lá dentro da célula. E essas reações químicas, elas necessitam de nutrientes. Como eu falei, devido à má utilização, mau manejo do solo, a falta de adubo, a falta de cuidado com o solo, de nutrição do solo antes de plantar, fez com que a cadeia inteira ficasse comprometida, ou seja, a planta, o herbívoro, né, todos ficassem comprometidos. Hoje o alimento está muito vazio, então existe falha no momento que ocorrem essas reações químicas. E no momento que ocorrem essas reações químicas com falta de algum nutriente, a célula ela começa a utilizar um improviso, Denis, a gambiarra. Chega um ponto que isso não vai dar certo. O organismo tenta te salvar, tenta improvisar, numa hora não vai dar certo. A outra coisa que adoece a gente é o lixo. Nunca a comida, a água, o ar, né, em todo o ambiente esteve tão poluído como está hoje. Então esse lixo, ele impregna no nosso sangue, ele impregna sobretudo nas células, na membrana celular, onde ocorre, você sabe que uma das parte da célula mais funcional, ou seja, é a parte que comunica com o meio externo, é onde os hormônios vão se acoplar para poder fazer a célula funcionar na membrana celular. É ali que entram os nutrientes, é ali que sai o lixo da célula. Então, quando você tem uma condição que prejudica, ou seja, o lixo está entulhado naquela membrana, que prejudica a entrada de nutrientes, que já é pouca hoje em dia, e sobretudo a saída dos dejetos que é produzido dentro da célula, isso está relacionado com as doenças. Hoje a gente sabe disso. Então, limpar uma célula, ou seja, retirar os resíduos. Novo 2016, o jejum ele tem essa capacidade de limpar a célula através de algumas enzimas. Ele promove sirtuína, AMPK, promove a limpeza dessa célula, assim como a reposição de nutrientes. Só que é o seguinte, Denis, nós sabemos disso, então o alimento está vazio hoje em dia. Se você tem um sítio que você planta e você tem a preocupação de adubar esse solo, de utilizar pesticidas orgânicos, naturais, se você faz tudo isso aí, você tem um alimento saudável, dificilmente você vai precisar de alguma suplementação, mas isso é uma realidade, não é uma realidade, tá? Então a nossa realidade que a gente precisa suplementar hoje em dia. O que está por trás de tudo isso aí? É uma indústria farmacêutica muito forte, é uma propaganda muito forte que há 100 anos vem comandando todas as faculdades, todas as escolas médicas, né? Você sabe que a medicina tradicional tem 100 anos, 100 e pouquinho anos. Aí você vai ver, por exemplo, a medicina que se praticava antes, que é a naturopática, ela foi proibida de ser usada. Então o que a gente está falando é de suplementação, é de reposição do que está faltando. É evidente que tem pessoas que não estão precisando. Então a gente tem que analisar cada caso. Ver se é importante, se vale a pena fazer a suplementação. Tá? Então, vai acontecer muito isso a partir de agora. Com certeza. Tem uma pergunta aqui do Edson Rodrigues, ele quer saber, gostaria de perguntar, quando uma pessoa que já tem mais de 55 anos, mas não teve uma alimentação adequada, mas quer se educar no âmbito alimentar. E aí eu queria aproveitar e colocar assim, a história do alimento que a gente está conversando, né? Esses alimentos mais consumidos hoje. E que tem ali que não nos faz bem. Alimento hoje em dia, Denis, nós estamos numa transição. Um pouquinho antes, a gente já se preocupar, a gente não tinha uma preocupação com toda a química que tem no alimento, porque o alimento está industrializado, ele tem conservante, ele tem saborizante, está todo mundo com ansiedade, TDAH por causa do excesso de glutamato, que é conservante, que está na comida. Então nós estamos vendo uma transição, onde a pessoa vai ali, o que não tem ali? Não tem glúten? Legal. Não tem soja? Que bom. Não tem leites derivados? Legal. Mas o que tem afinal ali? O que são os nutrientes que tem? Você tem preocupação com isso aí? Então, assim, nós estamos na transição. Vamos lá. Onde a preocupação nossa vai ser quais são os nutrientes que tem ali, né?
Então, eu quero dizer o seguinte, vá menos na feira, o Edson que fez a pergunta, vá mais na feira e menos no supermercado. Com um alimento, já começa assim, com um alimento que Deus criou. Se Deus não criou, meu amigo, não é do bem. Claro que agora nós temos os alimentos geneticamente modificados. Por isso que eu falei, você tem que ter um sítio lá atrás da tua casa, coloca ali uma plantação orgânica, chama um agricultor orgânico para preparar para você uma plantação daquele que você mais gosta, coloca a tua galinha, teus animais ali para eles comerem esse tipo de alimento, para a galinha ciscar, para o boi estar, o boi não pasta hoje em dia, o boi se alimenta, o alimento do boi é o que hoje em dia? É uma raça higiênica, uma ração transgênica, que faz muito mal para o nosso organismo. Então, só que nós estamos nessa transição, já está havendo uma consciência disso, Dandy. É interessante isso. A melhor pessoa, digamos assim, para preparar, para fornecer o melhor alimento para você é você mesmo, é você conseguir selecionar o seu alimento. Você tem que assumir essa responsabilidade de buscar o alimento mais saudável. O alimento mais saudável não é aquele, nem sempre é aquele que está no supermercado. Quanto mais tempo dura na prateleira o alimento, provavelmente mais substâncias que não são saudáveis ele possui. Então, pensar bem nisso. Agora, melhorei o alimento, fiz ali um estudo do microbioma, melhorei o microbioma, preciso, para chegar mais além nos anos, preciso de alguma coisa a mais, como, por exemplo, reposição hormonal? Bom, hoje em dia, nós estamos vendo uma situação onde casais têm uma tremenda dificuldade em engravidar, isso, ou seja, nós estamos tendo um déficit hormonal muito precoce. Tudo isso que eu falei, a questão nutricional e a questão da sujeira do lixo que tem no alimento, isso está contribuindo para isso. Então, só que o hormônio, deixa eu falar uma coisa para vocês. O hormônio, ele está ali, ele que faz a célula funcionar. Você sabe aquele funcionário que você tem que só trabalha quando você manda? Então, a célula é assim. A célula só trabalha quando o hormônio chega lá, se acopla nos receptores e diz assim, célula, faça isso, faça aquilo. Então, cada vez mais que a gente vê isso aí, a gente fica muito preocupado, entendeu? Agora sim, a obesidade faz cair os hormônios, a alimentação rica em carboidrato, a resistência insulínica, ela prejudica muito isso, entendeu? Então, esse lixo, né, a falta de exercício físico, ou seja, o sedentarismo, faz com que os nossos hormônios eles desabam. Então, uma coisa que a gente percebe, se você pegar um animal e castrar, você vai ver que esse animal vai engordar daqui a pouco, e esse animal vai ficar envelhecido. Tanto que aí você chega à seguinte conclusão, que a gente não envelhece, na verdade, não é que a gente envelhece que os hormônios caem. A queda dos hormônios acelera o processo de envelhecimento. Interessante. Uma pergunta aqui que veio do Instagram, já voltando à história dos testes genéticos, né? Certo. O que o teste genético revela sobre a minha saúde? Essa foi uma pergunta lá no Instagram. Bom, ao ouvinte do Instagram, a gente... Vamos lá. Eu tenho um paciente hoje, atendi alguns pacientes, eu vou falar de um caso que eu atendi, de um paciente que tem uma depressão há 10 anos. Esse paciente já faz tratamento há 10 anos e está só aumentando a concentração a quantidade de remédio, né, e a concentração do remédio. E ele não melhora. Através, por exemplo, do estudo do metabolismo, do metaboloma, que a gente chama, é o estudo genético do metaboloma, a gente é capaz de avaliar o nutriente, qual é a enzima, qual é a substância que está falhando lá naquele momento, né, na célula, que está prejudicando a produção daquilo que é muito importante para controlar a depressão, que é a serotonina controla a depressão, a dopamina controla a depressão, a noradrenalina controla a depressão, o GABA melhora a ansiedade. Então, através do estudo genético do metaboloma, a gente consegue avaliar especificamente qual é o problema do paciente em detalhe. Repor
aquela substância, aquela enzima na dosagem exatamente correta para fazer. Então, olha que importância do estudo genético nesse caso. E olha que nós estamos falando, eu da Gama falei só sobre o estudo de microbioma, estudo genético, e do metaboloma. O que dizer, por exemplo, de um teste de hipersensibilidade alimentar, né? Tem gente que tem um problema de gastrointestinal crônico, tem enxaqueca de repetição, e muitas vezes é devido a algum alimento que a pessoa julgava, ou julga até hoje, que é um alimento saudável, tipo uma fruta, um abacaxi, uma laranja, que todo mundo sabe que faz bem naquele organismo, não faz bem. E é isso que está causando o problema. Então imagine você saber dessa informação, quanto vai ser valioso. O detalhe, e essa hipersensibilidade a esse alimento que você consome diariamente, isso vai ser o grande responsável pelo aparecimento de uma série de doenças, sobretudo um desarranjo no intestino, que é o nosso órgão principal de defesa. É isso, caiu bem com a segunda pergunta, que era o teste indica se estou comendo algo saudável, mas que mesmo assim está me fazendo mal. Então, a resposta está dada aqui. Realmente, às vezes, um alimento que a gente pode pensar que a maioria das pessoas consome e que é dito como saudável, mas de repente você, de alguma forma, não consegue metabolizar direito, e isso te traz algum tipo de prejuízo. Esse tipo de teste pode esclarecer isso. E às vezes basta fazer uma correção e tudo vai melhorar. Tem uma outra pergunta aqui do Instagram que todos podem fazer um teste genético. Existe alguma indicação específica? Tem alguma restrição de idade? Alguma coisa assim? Então, deles, quanto mais cedo, melhor. Você previne, né? Então, hoje tem muitos adolescentes com câncer. Então, já pensou nascer e fazer um teste genético, por exemplo, um estudo genético do câncer hereditário, que você é capaz de avaliar 144 genes de câncer e poder utilizar a alternativa dada por esse estudo genético, por exame alternativo para evitar esse problema? Já pensou uma coisa dessa? Então, assim, quanto antes, melhor. Não tem limite de idade. E 80 anos? Pode fazer. Dá para prevenir muita coisa. Por exemplo, um estudo genético da longevidade, que é um estudo muito bom, que avalia genes, né, centenas de genes, que estão relacionados, por exemplo, às doenças degenerativas, como o Alzheimer, como o Parkinson, o câncer mesmo, né, as doenças cardiovasculares, as doenças autoimunes. Então, você é capaz de avaliar a percentagem que você tem desses genes doentes, o risco que você tem de desenvolver o problema e quais são as soluções específicas para você. Então, isso aí é algo que é novo, já chegou aqui em Belém e é algo que vai revolucionar. Realmente vai revolucionar a medicina. Excelente, lá tem uma pergunta do Instagram relacionada a isso. Você falou do exame do microbioma, do exame do metaboloma. Então aqui vem a pergunta: quais testes genéticos existem no Instituto Lombebitê? Bom, aqui praticamente a gente trabalha com quase todos os testes genéticos. O sequenciamento genético do microbioma, que avalia especificamente bactérias, fungos, né, e alterações que acontecem lá no intestino, podemos tratar especificamente. O teste de hipersensibilidade alimentar, que avalia quais são os alimentos ditos saudáveis que você não consegue metabolizar, né, que, digamos assim, traz problema para você não sabe disso. O câncer genético, câncer hereditário, análise genética do câncer hereditário, para saber quais são os cânceres que você tem predisposição e quais são as alternativas para você evitar o problema. Nós temos também o exame de o estudo genético hormonal feminino, para saber especificamente quais são os hormônios que você tem, a mulher no caso, geneticamente tem falha e quais ela deve repor de forma individualizada. E também o estudo do metaboloma, que a gente avalia exatamente as falhas nutricionais, as substâncias que estão carentes, as enzimas que estão, que é dessa pessoa que ela nasceu sem essa substância, que está causando um dano celular e está sendo responsável pela doença, ou está sendo responsável, ou vai ser responsável por uma doença séria em breve.
Olha só lá. Pergunta aqui do Instagram. Fui lá, fiz o teste genético. E agora? Eu tô com esse teste na mão. Preciso de acompanhamento médico pós-teste? A gente recomenda o acompanhamento de 6 meses, né? Você faz análise, você faz a coleta, né? A coleta pode ser urina, pode ser saliva, pode ser fezes, pode ser sangue, varia de acordo com o exame. E você, normalmente, em 20 a 30 dias chega o resultado. E aí esse resultado vem, na verdade, é só impressão digital. Esse estudo genético é uma impressão digital, que vai fazer você vai avaliar direito, fazer o tratamento, o paciente retorna com 3 meses com a gente, para saber se obteve boa melhora, e a gente recomenda o retorno com 6 meses, né, para fazer uma análise. Alguns vão precisar, por exemplo, estudo do microbioma, alguns vão precisar de uma nova análise de microbioma, sobretudo para saber se já controlou ou não o número de bactérias do mal, a concentração de fungo no intestino. Interessante. A gente está falando de viver mais, de viver melhor. Então, que meios, além dos que nós já conhecemos, como boa alimentação, sono restaurador, exercício físico, que a gente pode ir enumerando, né? Controle do estresse, o que a gente pode ir enumerando para utilizar para ter esse envelhecimento saudável? Denis, tem tanta coisa de graça para a gente poder melhorar a nossa saúde. Quer ver uma coisa? Pega sol, no horário, a vitamina D no horário de 10 às 15, a ultravioleta B ativa a vitamina D na pele de 10 às 15. Mas de manhã, se você pegar sol, aquele sol é capaz de ativar praticamente toda a tua cascata de hormônio, né? Você respirar sangue, né, num ambiente mais oxigenado, a natureza, você pisar no chão, é o aterramento, dentro do poder grande, né, de tirar o excesso de elétron do seu corpo, que é isso que está gerando doença em você, né? Você meditar, a espiritualidade, o perdão. Denis, a gente sabe hoje em dia que o principal responsável pela doença é a mentalidade. Tá? Então tem pessoas que dormem com problema, acordam com problema, ou não dormem, entendeu? Então não consegue fazer aquela higiene mental, guarda o rancor. Então, eu tenho uma política lá em casa que problema a gente não discute à noite. Minha mulher tá aí, que ela tá aí. Nós não discutimos problema à noite. Por quê? Para não atrapalhar o sono. O sono é sagrado pra gente. Então a gente dorme super bem, graças a Deus. E exatamente isso. De manhã a gente pode discutir o problema, mas à noite a gente não discute o problema. Porque, Denis, tu pode malhar, tu pode suplementar, tu pode fazer reposição hormonal, tu pode fazer reposição de probiótico, de suplemento, já com a tua genética. Meu amigo, se você não dormir bem, joga no lixo isso aí, não vale nada. O melhor remédio se chama dormir. Excelente. Dormir faz muito bem, pegar sol, como você falou, e principalmente essa temperança, essa parte espiritual, o equilíbrio emocional que vai repercutir no seu corpo, no seu corpo físico, né? A parte espiritual tem que estar sintonizada para responder bem o seu organismo. Esse assunto é muito interessante, dá para conversar muito mais tempo aqui ainda sobre isso, mas pelo tempo que já está indo, foi muito bom, foi muito proveitoso. Lembrando mais uma vez, se inscreva no canal, mande esse canal para alguém que você acha que é válido a outra pessoa também se interar sobre saúde, sobre longevidade. Ative o sininho para ficar recebendo as notificações de vídeos novos. E como apesar de ser agora Longevimcast, mas que é ainda o código secreto da vida longa, a gente tem mais uma vez a indicação de um filme para vocês. O filme de hoje serve para nos fazer pensar em como o desequilíbrio emocional pode ocasionar uma alteração no seu corpo. Um gesto alimentar simples no cotidiano pode virar uma compulsão e nos levar numa emboscada rumo ao adoecimento. E não encontramos aí força suficiente para sair desse ciclo vicioso. Esse filme é A Baleia, de 2022, com Brendan Fraser.
que ganhou o Oscar de melhor ator nesse papel, fazendo um obeso mórbido, sem esperança, sem perspectiva, chegando realmente ao fundo do poço. Um filme impactante, né? Indigesto. Eles têm verdades nuas e cruas que nos fazem refletir sobre o que queremos e o que nós não queremos para as nossas vidas. Eu gostaria de sugerir um conselho do saudoso grande crítico de cinema daqui de Belém, Alexandrino Moreira. Ele foi um crítico daqui muito conhecido. Ele dizia sempre assim: convide uns amigos, marque uma sessão de cinema em casa, assista o filme todo mundo junto e depois abra uma garrafa de vinho e abra também um debate sobre esse tema do filme. O que queremos e o que não queremos para as nossas vidas. O filme é A Baleia. Tem no Netflix. Vale a pena conferir. Assuma o controle do seu corpo e do seu futuro. Muito obrigado por você que está assistindo a gente. Obrigado, Alan. Obrigado a todos vocês. A gente quer agradecer muito a todos vocês que estão ainda acompanhando a gente até agora. Muito obrigado. Agora, sempre vai ser às quintas-feiras, às 19h30. Não é isso, Alan? Exatamente. Existem temas cada vez mais, temas relacionados sempre à longevidade, a viver mais, à saúde real, saúde verdadeira, o que é como evitar verdadeiramente doença. Então, a tendência, toda quinta-feira a gente posta, trazer temas assim, vai estar sempre eu e o Denis. Daqui a pouco vamos trazer uns convidados. A gente, como é o primeiro Longevicast, a gente está aperfeiçoando umas coisas, convidando os amigos. Abraço para todos os meus irmãos legendários que estão assistindo aí, da família 04, estão assistindo. E a gente espera que quinta-feira vocês estejam por aqui, que a gente tem assuntos quentes, né? Assuntos de infertilidade, assuntos relacionados a autismo, a Alzheimer, assuntos relacionados, por exemplo, à performance masculina, performance feminina. Então tem muita coisa que a gente vai, nessas quinta-feiras, vai engrandecer o conhecimento de vocês sobre esses temas de medicina preventiva. Esse é o nosso foco. Alan, só mais uma última perguntinha que chegou de última hora aqui, que é assim, quem trabalha à noite, como faz? Estava conversando sobre sono, né? Qualidade de sono. E quem trabalha à noite? Nós já tivemos muito plantão na vida, né? Tem que ter um controle nisso daí. Como é que faz? Olha, infelizmente alguém para sustentar a sua família, né? Tem que ir para a noite, tem que trabalhar. Só que assim, por mais que você durma de dia, eu lamento falar isso aí, né? Ou tira o atraso, a gente fala, tira o atraso do sono, né? Dormiu mal, agora eu vou tirar o atraso do sono. Isso não resolve. Não resolve. Então, quem trabalha à noite tem que, digamos assim, encontrar meios para passar pro turno de dia. Porque melatonina, que é o grande hormônio da longevidade, que é o maestro que comanda todos os outros hormônios, 9 da noite ela começa a ser produzida e vai dar um pico 3 da manhã e vai até de manhã. Então, você não consegue esse pico de melatonina, essa produção natural de melatonina, não dormindo à noite, por exemplo. Então, é um problema, mas tente organizar a sua vida, tente, enfim, conversar com o seu chefe, fazer um rodízio para você dormir alguma coisa também. Mas nós tiramos muito plantão, eu e o Denis, né? Hoje a gente não tira plantão, graças a Deus, mas nós tiramos muito plantão. E nessa fase que a gente tirou muito plantão para sustentar a nossa família, para erguer a nossa família, né? A gente passou por isso aí e agora está correndo atrás do prejuízo. Né? Assim, eu vou fazer isso durante um período temporário, até eu conseguir fazer os meus ajustes. Então, que foi o que a gente fez. A gente ficou alguns anos tendo de tirar plantão e não teve jeito. Então, bote como objetivo, vou fazer isso por um determinado período, depois eu vou dar um jeito de modificar, de passar para o turno do dia, de fazer alguma coisa, mas isso não pode ser indefinidamente até a minha aposentadoria. Procure sempre focar em fazer por um período determinado, porque nós temos um ciclo circadiano. O ciclo circadiano
pede sono na noite. Infelizmente. Gente, muito obrigado pela participação de todos, pela audiência. Obrigado por você que está conosco até agora. Continue inscrito no canal. Semana que vem a gente está aqui de novo para mais um tema muito interessante. Muito obrigado e boa noite.